Tem outro que colocou assim: Carlos, queria ouvir dele sobre essa falta de paciência da torcida com jogadores que retornou ao futebol brasileiro. Alguns torcedores acham que o jogador tem que mostrar resultado imediato. E aí, Zinho? Cara, a paixão é difícil você medir isso, né, cara? Eu entendo, eu não sou a favor de ofensa, Sim. sabe? Perseguição, o atleta não pode nem sair na rua, perde um jogo, o cara. Eu vi um comentário do Júnior e eu concordei com ele. Na nossa época, a gente tinha ainda uma vida, né? Terminava o jogo, você ia num restaurante, você ia num bar, você ia. Mudou muito, né? Não tinha Uhum. internet, não tinha celular, era outro mundo. Mas hoje, um jogador de futebol aí, cara, se ele perde um jogo, ele tem que ficar trancado dentro de casa. Se ele sair na rua, você não sabe o que vai vir. Pode vir um Verdade. cara que vai cobrar com razão, né? Pô, cara, pô, aquilo, tal. Mas tem uns caras que vêm ofendendo, né? Xingando, ofendendo a moral, ameaçando. Isso eu não concordo, acho totalmente errado. Em termos de, especificamente, os caras que vêm de fora, geralmente tem. Agora mudou um pouco, porque o poder aquisitivo dos clubes no Brasil, com as SAFs, Sim. melhoraram muito. Então, vem jogador ainda bem fisicamente, né? Mas tinha uma época que vinha aqueles caras que não tem mais o mercado da Europa, que já estão com a idade mais avançada, o cara quer voltar para o seu clube que te revelou e terminar a carreira ali. E às vezes o cara fisicamente não está acompanhando o ritmo. Ele pode ser muito bom tecnicamente, ele pode ser aquele cara que a gente sabe do talento que tem, mas hoje o futebol é muito físico e Sim. tem muitos jogos, muito mais jogos. Né? Os caras jogam um meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Naquela época lá não jogava, jogava um período do ano. Hoje é o ano todo. Verdade. E não dá para o jogador jogar todos os jogos, porque o rendimento cai, a parte física. Esse cara que veio de fora não está acostumado com isso. Durante 10 anos da carreira dele, ele ficou jogando 40 jogos no ano, aqui ele vai jogar 70. Caramba. E aí a cobrança vem natural, porque nós olhamos para o cara como a gente lembra dele quando saiu, Sim. lembra dele o que ele fez lá fora. Então a gente está cobrando dele hoje o que ele fazia antes. Mas mudou idade, físico, né, número de jogos, o time que ele estiver jogando. Porque Sim. você entrar num time arrumado é uma Verdade. coisa. Você hoje entrar no time do Flamengo, a sua adaptação é mais rápida, porque o Sim. time já está montado, o time já está estruturado, o time já tem um elenco espetacular. Então, o Danilo, vamos dar um exemplo, que chegou agora, que já tem uma certa idade, a adaptação dele vai ser muito mais rápida. Eu Primeiro que concordo. ele vai entrar num time que é um dos melhores do país, se não o melhor. Se tiver em forma o Flamengo, se o time do Flamengo tiver todo mundo no seu melhor, é o grande favorito para as conquistas. Então, o Danilo, que chegou agora, o Juninho, que chegou agora, entrar nesse time estruturado, organizado, a adaptação é mais fácil. Mas vamos dizer, há um cara que vem agora para entrar no time do Fluminense, no time do Vasco, estou falando dos Sim. times do Rio, tá? Aham. São times que estão se montando novamente, se organizando novamente. E não tem um elenco com a fartura maravilhosa também Exato. que está sobrando. Então, esse rendimento não é o mesmo. Sim. Então, demora um pouco. E aí, o torcedor quer a vitória, Que quer o time resultado, né? dele brigando pelo título, quer o resultado. Então, assim, volto a dizer, eu compreendo, mas sou contra quando se transforma isso em violência, em ofensa moral. Aí, não, aí perde a razão.